Olá, pessoal! Estamos iniciando o último episódio dessa quarta temporada do Destrava. É isso mesmo. Mas essa temporada só foi possível graças ao patrocínio do Armazém Paraíba através do CIEC, que é o Sistema de Incentivo Estadual à Cultura da Secretaria de Estado da Cultura, a Secult. Agradecemos o apoio do Teatro Maria Socorro Claudino, do Júnior Marques e Mimos da Alane. E o nosso convidado de hoje é mais que especial. Ele é cigano, publicitário, produtor cultural, projetista, multiartista, DJ, CEO da plataforma multicultural Estouradas e integrante dos coletivos Salve Rainha e do Grupo Matizes, um verdadeiro ícone quando falamos de representatividade e ação cultural no Piauí. Estamos falando com Richard AK Hiperbolar. Seja muito bem-vindo, Richard. É um prazer ter você aqui com a gente no Destrava. Obrigado, Marcos, Leandro. É um prazer estar aqui no Destrava, né? Esse nome que já dá uma destravada na nossa linguagem, na nossa língua, pra gente falar muito durante esse programa, né? Vamos lá. Vamos lá. Trazer de tudo um pouco. Exatamente. Então, Richard, a gente já começa assim, querendo que você conte um pouco pra gente como iniciou a tua trajetória nesse universo multifacetado aí da arte, da cultura e do ativismo. Então, eu sou natural de Brasília, né? E em 2010 eu vim a Teresina, né? De mudança com a minha família. E aí, nesse período, eu terminei meu ensino médio aqui, fiz o pré-vestibular. Fiz o Enem, né, logicamente, e aí nesse período eu fui me integrando e conhecendo cada vez mais pessoas, então eu sempre fui de ciclos muito populosos, né, porque quando a gente vai ali pro pré-vestibular, eu tinha, 120 pessoas na minha sala, e aí como eu vinha de fora, eu trazia as minhas referências de fora na questão do estilo, do jeito de ser, acabava chamando a atenção naturalmente. Assim também foi na minha escola de ensino médio. E aí eu fui ficando conhecido, fui desenvolvendo muito a minha comunicação, que se desenvolveu muito mesmo através desse círculo social, né? A partir daí, acabei chegando nos rumos da cultura aos 19 anos no coletivo Salve Rainha, né? Caí lá dentro do coletivo Salve Rainha, a convite do memorável Francisco das Chagas Júnior, e desde a primeira vez que eu fui ao Salve Rainha, que foi a segunda edição da primeira temporada, eu só saí de lá até a última edição da última temporada dos ensaios, né? Então, a minha vivência no Salve Rainha como um coletivo multicultural, ela me trouxe uma possibilidade de abrir o meu horizonte e entender sobre as diversas linguagens artísticas e trabalhadores da cultura e ramos da cultura que existem através do Salve Rainha, porque o Salve Rainha era isso. Sim. Né? Ele era esse grande aglomerado de coisas e pessoas, e era roqueiro junto com punk, junto com pagodeiro, junto com a galera do funk, a galera do hip hop, do pop, do forró, do reggae. E aí aquela diversidade cultural de corpos, de gênero, de cultura, faz a gente aumentar o nosso repertório. Então foi em 2014 que no Salve Rainha a minha entrada mudou a minha vida para sempre, né? E tem mudado até hoje. Então o meu lugar começa nesse lugar de me comunicar através da sociedade, né? Que eu fui trabalhando muita comunicação. Depois eu entro no coletivo cultural. E, ao mesmo tempo, eu fui para o movimento LGBT, na época, a Boate Mosh, que é do Naldo Moraes. Então, eu comecei a tocar lá como DJ também. E comecei a tocar no movimento alternativo e no LGBT ao mesmo tempo. E esse aí também é dois universos que são semelhantes, mas são muito diferentes. Público, vivências. Então, a gente vai vivendo aquele lado bem LGBT e vivendo aquele lado mais alternativo. Então, a minha história ela é parte desse princípio. Então, Richard, você falou sobre essa sua inserção dentro do meio LGBT através de uma coisa que é muito a nossa cara, né? Que são as festas, são as baladas. O fervo mesmo, eu era muito de ir nas mostres, gostava demais. Ah, eu não conheci, gente. Da nossa época. Eu não morava aqui ainda. Eu conheci o Salve Rainha muito. Eu fui
todos, praticamente. Gostava muito, muito, mas hoje eu sou uma pessoa mais quieta, sou um pai de família, Aham. então eu tô mais controlado, mas eu gosto muito desse tipo de ambiente, das interações, da dinâmica que as baladas gays elas nos proporcionam mesmo. Mas aí eu queria que você falasse então pra gente como foi que, para além desse começo que você iniciou essa aproximação com o movimento LGBT, como foi que você começou a se envolver mais na causa e de que forma isso mudou a tua visão de mundo mesmo? Como foi que isso te proporcionou uma outra forma de ver e encarar a vida, a sociedade, as pessoas e o próprio público com quem você trabalha? Essa pergunta ela é bem pontual. Acho que eu nunca respondi essa pergunta, porque ela fala realmente sobre não ser LGBT, não só ser LGBT, mas quando você tem ali uma consciência de classe, né? Claro que a nossa consciência de classe, ela vai se criando maturidade a partir do nosso tempo de vida, né, de experiência. Então, assim, eu comecei a frequentar as boates, tocar, mas eu sempre fui mais puxado para o meio alternativo, né? O meio alternativo, aquele meio que trabalha mais debates, que tem mais assim programações culturais, para além de festa, né? Claro que a festa é importantíssima, eu troei muito, mas eu quero dizer assim, de um ambiente, o meio alternativo para mim, ele sai, da minha concepção, ele sai um pouco só do ambiente de festa, e ele é um ambiente mais de formação e capacitação, um ambiente mais, estou falando a contraponto de uma boate, tá? Sim. Então, o meio alternativo, ele vem desse lugar onde eu tive mais acesso de me formar, de me capacitar, de me envolver. Então, com esses conhecimentos que eu tive fora do meio LGBT, eu consegui me integrar e levar para o meio LGBT. Então, a partir daí, foi quando eu comecei a entender que eu precisava cada vez mais me estruturar quanto um LGBT ativista e quanto um LGBT trabalhador da cultura. Porque eu percebia que o mercado era escasso, eu percebia que as propostas eram escassas, eu percebia que a gente tinha mais do mesmo. E muito bom ter festa, muito bom se divertir, mas cadê também os meios de estruturação dos nossos diálogos, da nossa saúde mental quanto LGBTs, conversar sobre os nossos gêneros? Agora eu tô falando isso aqui tudo muito amarradinho, mas você me pergunta, você teve essa noção? Não, ela foi uma noção que foi construída naturalmente, tempo, né? E hoje eu condenso dessa forma. Mas é uma coisa que foi natural. E aí, a partir daí, eu lanço um projeto chamado Estouradas, né? Que antes veio do Brechó Brega, né, que era um brechó que eu tinha, foi o primeiro brechó online de Teresina, e popularizou depois, e eu deixei um pouco de lado para iniciar outro projeto, que era o Estouradas, que nada mais foi um projeto com uma câmera Cybershot, né, que eu comecei a tirar fotos de pessoas na minha instituição de faculdade, né, que era nada mais a Estácio Ceut. Então eu comecei a tirar foto com essa câmera, porque eu sempre fui ligado à questão analógica, à questão de voltar um pouco ao passado. A gente começou a fazer uns ensaios lá, eu comecei a andar com essa câmera, aí onde eu andava, que eu sempre andei em muitos lugares, eu ia no reggae, no pagode, no forró, no rap, na batalha, no slam, eu sempre fui para vários lugares, e eu levava essa câmera e tirava foto. Aí postava, aí as pessoas iam atrás, aí eu tirava mais foto, aí as pessoas iam atrás, então eu ia assim, da galera da periferia, da galera das patricinhas, da galera da quebrada, da galera artista de rua, eu movimentava, estava sempre no meio de todo mundo e tirando foto e registrando pro Estouradas, que era a plataforma Instagram. Aí eu postava essas fotos, muitas vezes contando histórias de pessoas que eu achava interessante, não só aqui no Piauí, mas em todo o Brasil. Aí o projeto foi pegando dimensão de pessoas, dimensão de público, porque o público ia lá na página. Aí foi quando eu pensei, cara, eu já tinha tentado fazer uma festa anteriormente, e essa festa tinha dado 5 pessoas, sendo que 3 era DJ, né? Foi na memorável Heaven Pub, né? E com a nossa memorável Glauciane. E aí eu fiz essa festa, fiz 4 festas, era a festa massa. Aí tinha
uma temática de brasilidades, pop, aí na última deu 50 pessoas. Tempos depois, com a plataforma Estouradas, eu falei, gente, eu quero fazer festa de novo. Criei um grupo com os DJs e falei, gente, me ajuda a escolher o nome da festa. Aí foi quando o Minos, que estava no grupo dos DJs, que é irmão da Sandra Di, ele me falou que o nome da festa poderia ser Estouradas. Então foi quando eu comecei a fazer as festas. A primeira lotou o Disseu, ali no Frank Bar, deu cerca de 300 pessoas. O cara ficou sem nada no bar dele. Ele disse que nunca viu tanta gente na história dele, sendo que ele tem assim hoje ele deve ter uns 30 anos de história. E aí essa festa, ela já vinha com uma política de imersão cultural. Tinha performance, tinha exposição e tinha DJs. Aí fui fazendo, trazendo sempre esse universo da pluralidade das linguagens, né? E aí foi quando o projeto foi ganhando dimensão, foi participando do carnaval, e aí eu fui entendendo cada vez mais como um projeto mais do que festa, sempre foi um projeto social. Um projeto para celebrar a cultura, a diversidade de culturas, a diversidade de corpos, a diversidade de gêneros, a diversidade de pessoas, de etnias e de múltiplas linguagens culturais. Então, a minha trajetória, isso veio do Salve Rainha, né? Sim. Então, o Estouradas, ele já começou como plataforma virtual, fotográfica, nessa imersão multi. E aí eu fui cada vez entendendo mais que a gente precisava amarrar isso como um projeto social. A partir do momento que eu sempre entendi o Estouradas como um projeto social, foi quando eu sempre me inspirei em projetos sociais para agregar o que a gente chama de festa. E não foi mais festa, foi um projeto social. Foi uma consciência nata que eu tive desde muito cedo, natural, de não querer fazer festa, de querer fazer projeto social. Até que se transformou no maior carnaval LGBT do Piauí, né, que já é oficializado no calendário do município. Também se oficializou através do Centro Multicultural Estouradas, que foi uma ocupação na rua Lisandro Nogueira, numa casa tombada, que durou 2 anos no centro de Teresina. Já fui 2 vezes lá. 2 vezes! 2 vezes. Porque, Gente, eu só fui uma. Hoje elas são pessoas do lar. Sim, E eu só fui já uma tenho que o uma Richard certa me idade. convidou. Já tenho uma certa idade, eu sou mais reservado. Mas, Richard, a minha próxima pergunta era justamente sobre o Estouradas. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre esse projeto, mas aí, como você já esboçou a configuração mesmo do que era o Estouradas, eu queria que tu dissesse, então, pra gente, de que formas você acha que esse projeto ele contribuiu para dar visibilidade à cena de arte mesmo, de cultura LGBTQIAPN+, enquanto uma plataforma cultural itinerante de Sim. inclusão social mesmo. O Estouradas, ele foi criando uma dimensão muito grande, se transformando em diversos setores, integrando diversos setores culturais. Então a gente consegue perceber patrimônio material, patrimônio cultural material. A gente tem arquitetura no meio, porque a gente ocupou uma casa tombada, né, através do patrimônio arquitetônico de Teresina. A gente tinha um movimento do grafite, do hip hop, do rap, do slam, do reggae, do forró, de tudo. A gente tinha muitas ações sociais também interligadas com as lideranças de pessoas trans. A gente já fez retificação de nome no nosso espaço, com sistema e tudo lá. A secretaria, que no momento me falha a memória, levou todo um sistema de computadores para fazer a retificação dos nomes das pessoas que desejavam trocar nomes. A gente teve parcerias com projetos nacionais, como uma batalha de rap também muito famosa. E a gente sempre trabalhou esse projeto social também valorizando a saúde mental das pessoas. Então a gente constantemente tinha rodas de conversa falando sobre saúde mental. E a parte mais forte do Centro Multicultural, com certeza, foi as programações de formação e capacitação, onde a gente formava e capacitava DJs, pessoas que trabalham com artesanato, crochê, bordado,
Então, foram uma diversidade de formações e capacitações em arte urbana, em diversos segmentos que fizeram as pessoas se integrarem cada vez mais naquele ambiente e entenderem como um papel social, né? Então, eu acredito que o Estouradas, na configuração que ele foi, na ocupação de 2 anos, ele foi muito significante para a cultura, porque ele agregou bastante. Principalmente, ele agregou também a cultura, o que a gente pode dizer, agregou junto a parcerias públicas e privadas, porque a gente sempre participou de editais, a gente sempre foi reconhecido dentro da cadeia cultural, da cadeia cultural mesmo oficial que toda cidade tem, né? Do projeto ser conhecido, de ser realmente renomado e de ter um trabalho sério e comprometido com todo mundo. Para mim, respondendo a sua pergunta, Marcos, eu entendo que a força do Estouradas é de ser um espaço onde qualquer pessoa, seja ela PCD, indígena, negra, pessoas gordas, mulheres, pessoas que LGBTs principalmente, se sintam confortáveis, se sintam valorizadas e se sintam agregadas. Porque a gente cria mecanismos de agregação a essas pessoas. A gente criou a lista trans aqui em Teresina. Fomos a primeira marca, o primeiro espaço cultural a criar a lista trans aqui em Teresina, ainda quando era festa, né? Hoje é mais popular. Então, através desses mecanismos que a gente pode dizer de políticas públicas privadas, a gente consegue agregar as pessoas quando a gente fala assim, PCDs entram de graça, entendeu? Pessoas obesas entram de graça. Pessoas surdas vai ter intérprete de Libras, né? Pessoas cegas vai ter audiodescrição. Então a gente sempre tem que pensar nessas pessoas e agregar elas ao projeto, à comunicação, ao marketing do projeto. Porque as pessoas só querem criar acessibilidade, seja acessibilidade e inclusão, sem fomentar isso. Então, tipo assim, como é que eu quero diversidade? Como é que eu quero pessoas de diversas culturas, de diversos corpos, identidades, raças, sem convidá-las oficialmente, né? Então, para mim, respondendo sua pergunta, é isso. O projeto social, ele vem dessa grande gama de se apropriar, de fato, das oportunidades e lacunas que estão abertas, infelizmente, da sociedade, né? Porque seria perfeito se não tivesse essas lacunas abertas, mas elas estão abertas e a gente vai ali para preencher e tentar diminuir um pouco do impacto social que existe, né, nos grupos de recortes minorizados. Eu acho muitíssimo interessante e importantíssima essa fala tua, Richard, porque quando a gente pensa em movimento social organizado do viés mesmo LGBT, QIAPN+, a gente pensa muito na luta por reconhecimento, na luta pela questão mesmo do respeito, de uma forma mais política. E eu fiquei, assim, impressionado com a maneira como tu deu essa roupagem mesmo para o que não deixa de ser um movimento político, não deixa de ser uma atuação política, mas uma visão totalmente diferente e acolhedora mesmo, e inclusiva. Que faz com que todas essas pessoas que você descreveu, elas se sintam à vontade para estar dentro de um espaço como esse, e para além de só frequentar, ter essas outras possibilidades de interação artística, cultural e muito além disso. Então, é assim, importantíssimo o trabalho que você faz, e eu acho que merece assim todo o reconhecimento do mundo, e a gente precisa, nós necessitamos, a gente mesmo da comunidade necessita de dar essa visibilidade e de continuar dando respaldo e fortalecendo ações e iniciativas como essas. Justamente porque o fato de eu estar sempre imerso em várias dimensões e realidades, eu entendo o meu papel social para além de LGBTQIAPN+. Eu entendo o projeto social como para todos e todas.
Claro que prioritariamente as pessoas de recortes e grupos minorizados, que são várias. Então eu acho que a gente tem que trabalhar com todos nós que não somos minoria, mas somos lidos como minoria, mas se a gente se junta, nós somos maioria, nós precisamos de lugares de acolhimento, a gente precisa se juntar e não se separar. Então eu acredito que as mulheres de família monoparental, PCDs, LGBTs, indígenas, todos são considerados minorias, mas a gente tem que se juntar e agregar isso através de projetos sociais que inclua todo mundo, né? De forma prioritária. E Na Richard, verdade, essa questão de minorias nem é que sejam minorias. A gente fala mesmo na questão do próprio movimento feminista. A gente é tido como uma minoria, mas a gente sabe que as mulheres elas são a grande maioria da base desse país. E até a gente mesmo do movimento LGBT, a gente é considerado uma minoria e nós sabemos que nós não somos. E isso a gente percebe na hora de uma parada. A parada de São Paulo, por exemplo, é a maior parada do mundo. Gente, e aquilo ali é um reflexo da realidade que a sociedade brasileira, ela vivencia. Aqui em Teresina mesmo, quando a gente tem a Semana do Orgulho de Ser, que culmina com a Parada da Diversidade, a gente vê a quantidade de pessoas que vão, e para além dos próprios LGBTs, as pessoas que são simpatizantes e tudo, e a gente percebe que nós não somos minorias. Se eu não me recordo, posso estar oferecendo uma informação inválida, mas eu vou dizer, se eu não me recordo, o Grupo Matiz, ele fez ele comunicou que parece que são cerca de 200 mil LGBTs no Piauí, né? 200 mil LGBTs em Teresina, alguma coisa 80 assim. mil em Teresina. 80 mil? Em Teresina. 80 mil em Teresina. Nós somos aqui em Teresina, 80 mil. Então deve dar uns 200 no estado, né? Então no estado. E essas são informações que a gente tem a partir desse censo de 2022, né? Então é importante que a gente também se atualize dessas informações para poder estar pensando estratégias e estar pensando até mesmo esse movimento para além dessas questões apenas políticas no sentido literal, no sentido mais formal, mas essas outras nuances que o movimento ele nos possibilita, tal qual é o Estouradas. Sim. E como nós falamos sobre a parada, sobre a Semana do Orgulho de Ser e o Matizes, eu queria saber quando foi que o Richard começou a fazer parte, né, do Grupo Matizes e como você descreveria essa evolução do movimento LGBTQIAPN+, nos últimos anos, que esse é o nosso principal ponto focal, né, desse nosso episódio, dessa nossa temporada. Bem, eu tenho uma política minha de conseguir entrar aos espaços aos poucos, né? Entrar nos espaços aos poucos. Então o Matiz, ele me deu uma oportunidade através do Grax, um grande amigo que me indicou, e lá eu pude tocar numa parada da diversidade que aconteceu no Teatro 4 de Setembro, online. Resumidamente, eu toquei 2 músicas nessa parada da diversidade online. Eu lembro dessa parada. Aí eu falei, poxa, meu sonho da vida toda foi tocar na parada da diversidade. Eu vou tocar aqui online pro público do teatro. 2 músicas, não tem ninguém no teatro. Aí eu falei, pois deixa estar, vai dar certo. Nisso eu chamei um amigo meu para também tocar uma música, porque também o meu papel é de, aonde eu consigo abrir um espaço, eu trago as minhas LGBTs. Sim. Entendeu? Minhas amigas, até as que eu não... Se eu não ando só, eu também não quero estar ali só. Até as que não são muito minhas amigas, eu apresento o espaço, porque assim... é profissional, então pessoal é uma coisa, profissional é outra. E aí depois teve a parada de novo. Aí eu, toquei pro público grande, né? E dividi palco com uma amiga minha, né? A Tainá Porta. Eu falei assim, Tainá, eu vou tocar, eu tenho 1 hora, você quer pegar comigo? Bora. Ela foi. Aí depois... ano que vem, eu sempre fui trabalhando nas ações coletivas, sempre me integrei ao coletivo nas reuniões que acontecia, só isso, gente. A pessoa sempre fala que o Grupo Matizes não é acessível, que não tem como, não consegue chegar muitas vezes, pois eu cheguei de forma muito tranquila e facilitada nas reuniões que eram divulgadas a público no Parque da Cidadania. E quando essas reuniões eram 8 da manhã, você ia lá, quem tava lá? Da minha geração, ninguém. Só eu. Pouquíssimas pessoas. Só eu. Então, o diferencial a partir de quem vai. Não adianta você mandar um direct e falar, eu quero tocar, eu quero... Não funciona assim. Sim. Então vamos agregar, vamos pra reunião.
Aí foi quando o Matizes reconheceu a minha presença. E aí vai pra lá, vai pra cá, reconhecer o meu trabalho de produção. Eu participo oficialmente das curadorias de artistas locais desde 2 anos, 3 anos. E aí, esse ano, eu tive a oportunidade de fazer a curadoria de uma artista nacional, que foi a Oris, que a gente trouxe, né? E aí, eu fiquei muito feliz, porque eu saí de um lugar ali como DJ, toquei, depois que eu toquei, não toquei mais, tocou foi as pessoas que eu levei comigo, porque eles fazem uma movimentação de pessoas para não ficar sempre as mesmas. Então, o que eu fiz? Eu consegui chegar no espaço, eu consegui agregar nesse espaço, eu consegui pensar nesse espaço, ser proativo, e isso não tem a ver com dinheiro. Nem todas as trocas têm a ver com dinheiro. A maioria das trocas podem ser também através de trocas reais que não tenham o dinheiro envolvido. Muita coisa vale a pena. Não estou aqui romantizando a falta de grana ou o trabalho gratuito e voluntário. Não. Mas você consegue estabelecer um limite saudável para você, onde você tem trocas positivas. E aí, nessa ideia, eu entrei no espaço, agreguei pessoas, agreguei ao espaço e comecei a trabalhar oficialmente. Hoje eu faço parte do Grupo Matizes, né? E tenho projeção de estar nos próximos anos na frente, junto com as outras pessoas do grupo, né? Pra gente pensar junto sobre uma parada cada vez mais diversa. E se eu me recordo, tu ainda foi indicado a ser padrinho um ano, não teve? Foi. Participou? Foi ano passado, só que assim, eu não gosto muito de competição. Porque competição pra mim é quem divulga mais. Eu gosto das coisas naturais. Se for pra eu ser padrinho, vai ser quem vai votar em mim. Por mérito, né? Por mérito. Então, eu não entrei na competição, né? Eu falei, gente, eu não vou ficar pedindo, né, pedindo voto. Quem pede mais. Se for pra ser, será. Eu não me importo com títulos, assim. Então, assim, respondendo sua pergunta sobre o movimento social LGBT, como ele tá crescendo, olha, eu acredito que ele tá crescendo, ele tá muito mais diverso, ele tá muito mais à frente, as pautas são bem mais incisivas, né? O movimento trans ganhou muita força nos últimos anos e precisa ganhar muito mais. E a gente precisa trabalhar para colaborar com esse movimento. Sim. Entendeu? Então, eu diria que, para mim, a força que existe dentro da comunidade LGBT de mudança é a força que vem existindo dentro do movimento trans. As gatas e os gatos e os gatos estão trabalhando mesmo com sangue no olho para conseguir o que é de direito deles, entendeu? Então, para mim, o que movimento é isso. O movimento, para mim, o movimento lésbico, o movimento gay em si, ele tá ali mais historicamente, né? Tá mais ali na linha, né? Aí se agrega outros movimentos, como os pansexuais, os assexuais também, que estão bastante também ganhando espaço, os né? Bissexuais Os também. bissexuais também, que cresceu muito. As queer. Então, assim, a gente percebe que o L e o G, ele tá ali porque ele já tem, apesar de ser um público que há muitos anos atrás foi responsável por algumas lutas, foi né? responsável por algumas lutas e com certeza sofreu muito. Mas, querendo ou não, o L e o G, ele tem mais, como é que se diz, privilégios do que as pessoas trans, do que essas pessoas que estão lutando pelo direito de viver ainda. Sim. Né? Claro que existe todo o preconceito, existe sim a criminalidade das pessoas, de todas as pessoas LGBTs, mas eu preciso aqui dizer que sim, o movimento trans é um movimento que tem crescido e que precisa de muita força para crescer mais e conseguir estabilizar, né, ao máximo a qualidade de vida. E o movimento bissexual também vem se destacando muito, assim como o assexual e o pansexual. Sim. Richard, a gente conversando sobre essa questão mesmo de como você foi se inteirando, de como você foi chegando no seu tempo no Grupo Matizes, eu fiquei pensando, e essa é uma pergunta que eu faço sempre para todos os entrevistados do podcast,
referente a como você acha que essas novas gerações elas estão vendo essa questão mesmo da organização social, do movimento como uma organização social e como o que a gente pode. Eu te acho muito antenado. Você conversa com todos esses públicos e você tem uma experiência de vida, uma vivência mesmo atual que possibilita você interagir nessa dinâmica, nessas diferentes dinâmicas sociais. E aí eu fico me questionando o que a gente pode fazer para trazer essas novas gerações para dentro desses grupos, sabendo que, claro, esse desejo ele deve partir das pessoas, das próprias pessoas, porque você está na luta de um movimento social, e em especial o movimento LGBTQIAPN+, que já traz na sua história o que você falou mesmo, que você acabou de falar, relacionado às letras ao L e ao G. Eles deram essa base, eles nos deram esse suporte todo, mas a gente precisa continuar essa luta, porque até as coisas que nós já conquistamos, os muitos direitos que nós já conquistamos, eles não nos dão esse resguardo todo. Não é? Então, a gente tem o apoio do STF em determinadas questões, mas que podem ser retirados a qualquer momento, dependendo de qual estrutura governamental adentrar o poder. E aí, é importante que a gente pense também formas de agregar com essas novas gerações. E eu fico imaginando de quais seriam essas maneiras, o que é que a gente pode fazer para fazer com que os olhos desses jovens, dessas jovens, eles brilhem a ponto de que eles tenham alguma pessoa de dentro do movimento como referência e imaginem, cara, eu quero ser esse tipo de pessoa, eu quero lutar, eu quero ser uma referência tal qual o Richard é para o movimento cultural LGBTQIAPN+, aqui em Teresina. Olha, o que a gente é um estudo de geração, que a gente vai... Claro que tem uns estudiosos que já sabem responder essa pergunta nitidamente, porque pesquisam, mas assim, de contrapartida, a gente escutando histórias, eu percebo que o movimento LGBT, por exemplo, eu tenho muitos amigos LGBTs que são de várias gerações. A galera dos 40 comenta que eles puderam se assumir muito mais tarde, dos 30 para cá, entendeu? A galera que é da minha idade já pôde se assumir já com a grande maioria depois dos 15, 20, né? A galera mais dessa geração atual, né, já vem basicamente assumida, né? Eu lembro que na minha escola pública, o que você passar um batonzinho, você ir um pouco afeminado, você não podia. Hoje a gente já percebe que existem adolescentes, crianças, que têm suas sexualidades desenvolvidas a partir do que é para ser desenvolvido na sua idade e não são reprimidas. Claro que a repressão acontece, mas não é como antes. Então eu percebo que a dinâmica de cada geração dentro da sociedade, quanto comunidade LGBT também, essa dinâmica, ela vai alterando o rumo. Hoje, eu arrisco em dizer que a geração que vem, ela já é mais integrada com todo mundo. Ela já é mais aceita, ela já está mais integrada, ela já está mais multicultural. Ela não está muito naquela separação, né? Então, a partir daí, eu percebo que talvez isso possa deixar essas pessoas num lugar mais confortável de não lutar tanto quanto a gente vem lutando para conseguir existir, porque a gente ainda luta. Eu consegui me assumir plenamente, acredite, aos 27 anos de idade. Né? Eu me assumi para meu pai há 27 anos, 2 anos atrás, né? Mesmo eu sendo desse jeito, mas assim, aquela coisa, né? Até você assumir, né?
Então eu consegui assumir, eu consegui... Porque isso também passa por um processo subjetivo muito grande. De você entender que não existe nada de errado em você ser do jeito que você é. E até você entender... Quando você começou a falar isso, eu fiquei imaginando. Eu me assumi, eu acho que com 20, 21 anos, para meus pais. E aí agora, com essa sua fala, eu fiquei refletindo, ponderando. Eu me assumi para mim mesmo com 30. Depois de ter me casado, depois de ter adotado minha filha e tudo. Eu me assumi e eu comecei a me aceitar e entender que eu sou do jeito que eu sou. E isso não inviabiliza de forma alguma nada do que eu faça, pessoal, profissional, amorosamente, em toda e qualquer circunstância da minha vida. Religiosamente. O que acontece? Você assumiu a plenitude da tua cidadania, do teu social aos 30. Demorou 30 anos pra você conseguir uma coisa que é de direito seu a partir do momento que você nasce. Sim. E que nos é tirado. Comigo foi diferente. Isso, tem as privilegiadas. Não, mas não foi nem porque eu sou privilegiada, é porque eu fui criado na igreja. Só que com 19 anos, quando eu saí da igreja, eu já me assumi um menino gay e eu não tinha mais o que fizesse tirar da minha cabeça que eu era um menino gay. Eu nunca tive experiência com meninas, sempre com meninos, mas comigo foi diferente. Foi aos 19 anos, eu, Leandro, me aceitei e só fui falar pra minha família com 22. Tarde. Então foi ao contrário, foi tarde, eu já tava namorando. E foi com ao meu contrário pai, um pouco, eu achei parecido. Não, ele mas se aceitou aos 30. Eu me aceitei aceitei desde os 19. Já me percebia, me aceitava desde 19. Mas aí eu só fui falar pras outras pessoas da família. Minha avó, na verdade, que me tirou do armário aos 22. E pro meu pai, eu só fui falar, acho que 26, quando eu fui casar, eu falei com meu pai. Quando eu fui casar com o Júnior, inclusive. Eu não falei dos outros namorados, ele não sabia que eu namorava. Pra você ver. Mas é isso, pra você ver... Olha o padrão, a mesma geração. Tem um padrão. Entendeu? O Leandro é bem mais jovem que eu, viu? Eu quero lhe dizer. Pouca coisa, amigo. Acho que 2 anos só. Amigo, tu tem quantos anos? 31. Ah, eu já tenho 36. Pouca coisa. É mesmo? O que você anda fazendo nesse rosto? Ai, tô passado. Você quer 32. Tu tem 36, mentira. 36. Ô, filho, eu tô com 29, já tô assim, baqueada. Assim, Richard, essa questão mesmo da aceitação, desse processo de aceitação, de você entender, ela é muito complexa, porque eu me enxergava uma criança viada desde sempre. Eu fui tirado do armário na escola porque os coleguinhas... Eles falavam, a bichinha... Não podia ter o mínimo trejeito. E eu sou essa pessoa espalhafatosa, gesticulatória, que fala demais, que tem que mexer as mãos o tempo todo pra falar. Que mia! Sim! E aí, eu sempre fui essa pessoa. Então, eu me enxergava diferente. Eu me via uma criança gay e tudo, e um adolescente viado, e todas essas coisas mais. Só que essa questão de aceitar e de entender quem eu realmente sou, na minha subjetividade, isso foi um processo muito longo. E dolorido, né? Dolorido e demorado, porque, como eu te disse, eu passei 10 anos casado. Depois que eu separei, foi que eu comecei a entender determinadas coisas e fui amadurecendo dentro de mim essas diferentes circunstâncias e me percebendo outra pessoa e me aceitando do jeito que eu realmente sou. Porque não imaginem vocês que seja fácil para mim ser quem eu sou, assumir essa personalidade, assumir essa performance mesmo e sair na rua e ser xingado por uma pessoa que eu não sei quem diabo seja. E ser tirado de chacota, ser tomado pra chacota por uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Então, você assumir e você encher os peitos pra sair na rua, e aí é onde entra essa questão até do político mesmo, do nosso corpo enquanto LGBTQIAPN+, ser um ato político a partir do momento que você sai de casa. As afeminadas, principalmente, que elas tomaram a frente do movimento e elas dão a cara a tapa até hoje. As afeminadas que estão aí lutando pelos shortinhos curtos,
Agora o top, né? O cropped, para que a gente possa, para que a gente brinca, para maquiagem. que todos os outros possam sair de mãos dadas, possam demonstrar carinho, possam demonstrar afetos num parque, num shopping, na escola onde eles estão e tudo, nas universidades, em todo e qualquer ambiente onde a gente esteja. É exatamente isso, né? E aí, respondendo a pergunta que fala sobre como a gente pode conseguir antenar essa geração, né? Que é a geração que já está aí no ponto de começar a produzir culturalmente, de trabalhar para a cultura, de colocar o seu eu para fora e transformar o espaço, né, de fora. Então eu acho que o nosso como fazer com que essas pessoas cheguem aí é nós que já estamos vividas, formadas e capacitadas, não em tudo, mas em muita coisa, chamar, oportunizar, agregar. Trabalha aqui comigo, percebe isso, vai para esse curso. Oportunizar isso através de formação e capacitação e mostrar que elas são pessoas capazes. Até porque são pessoas que vêm, essa geração que vem, ela também vem com a saúde mental muito mais abalada que a gente. Muito mais. A gente se abala a partir aqui dos 29, elas já vêm abaladas de 15, 16, né? Saindo da adolescência. Aqui são dados que eu tô falando de forma sem nenhum conhecimento. Tô só pelo que eu observo do círculo social, né? Então, Richard, eu queria, pra gente já ir se encaminhando pro encerramento desse episódio. Ai, gente, nosso eu queria último conversar episódio da tanto. temporada, infelizmente. Eu queria que tu dissesse pra gente um pouco como é que tu entende essa relação de arte e identidade LGBTQIAPN+, como uma ferramenta de transformação social. Porque eu fiquei de verdade encantado com a forma como você falou do Estouradas, de como você agrega diferentes estruturas em um local só, e como de determinada forma você acolhe esses diferentes públicos, tendo essas diversas visões em um local só. Então eu queria que tu falasse pra gente como é que tu enxerga essa relação de arte e identidade LGBTQIAPN+, como uma forma de transformação social mesmo. Eu acredito que você juntar arte, né, e identidade, vem uma didática aí, né? Existe uma possibilidade da gente falar sobre muitos assuntos e agregar muitos segmentos culturais. Eu vejo a arte e a cultura e a identidade junta quando uma pessoa que vive com HIV consegue se expressar através dessas tecnologias sociais, né? Dessas tecnologias que te permite falar sobre isso. Eu vejo quando uma pessoa trans, travesti, consegue utilizar da arte para se comunicar, para passar a sua mensagem, para passar o seu eu. Porque o seu eu, ele é único, né? E o seu eu é o seu próprio Deus. Deus, para mim, é o meu eu, né? Parafraseando Linda Quebrada. Uma grande pensadora contemporânea da nossa geração, para mim, é a Linda Quebrada. E aí eu penso que a nossa identidade é o de mais precioso, valioso e transformador que a gente consegue passar através da arte, que é nossa. E essa arte alcança várias pessoas, como está alcançando hoje essas pessoas que estão aqui no estúdio captando e gravando a gente, né? De certa forma, essas pessoas vão sair letradas sobre o que foi dito aqui de alguma forma, né? Então a gente consegue entender essa dimensão a partir desses pequenos atos. Então, o Destrava, ele está cumprindo esse papel social, desde o estúdio até o momento que ele vai para as redes sociais ser divulgado e chega em pessoas aleatórias. Até me arrepio, né? Porque é muito bonito a gente poder conseguir expressar a nossa arte e alcançar pessoas trazendo o que a gente faz, o que é nosso, o que a gente precisa, e que muitas vezes a gente demora para conseguir chegar lá, né?
A gente demora porque a gente não tem o mesmo processo social que as pessoas privilegiadas, né, héteros, cis, normativas, brancas têm, né? E aí, cada vez mais que vão entrando recortes de grupos minorizados, esses acessos vão diminuindo. Mas aí o poder da arte transforma a partir do momento que esses grupos, né, podem botar para fora tudo que existe, né? Então, eu acredito muito nessa força da identidade expressa através da arte para transformação social de todo o nosso universo, do nosso eu, do seu eu. Aqui mesmo a gente já se transforma hoje, a gente já não sai mais o mesmo. Aqui mesmo a gente já se letra ao que a gente falou, conversou sobre aqui. Porque o letramento, todos nós somos letrados em alguma coisa. Letramento não é sobre você estar numa academia, né? Numa academia e estudar certas coisas ali e tal. O letramento, ela vem de uma pessoa analfabeta, ela vem de uma pessoa que é da cultura popular, ela vem de uma pessoa que é tradicional, que é indígena, que é de outras linguagens. Do próprio senso comum. Do próprio senso comum. Você se letrar é você estar consciente no seu processo social. E o que esse processo social repercute na sua vida. Então, letradas são todas aquelas pessoas que sabem o que fazem. E isso não tem a ver com saber ler e escrever. Às vezes não tem a ver com saber falar. Uma pessoa surda, ela é tão letrada quanto uma pessoa cega, quanto uma pessoa que tem seus outros campos de acessos, né? Então, para mim, eu quero deixar essa frase final. Através da arte, a gente consegue transpassar a nossa identidade e transformar socialmente todos que estão ao nosso redor de forma que a gente nem consegue medir, sem dimensão. E com certeza o Destrava, ele tem esse poder político, social, artístico de estar aqui realizando esse trabalho lindo, que é muito importante, que dá oportunidade, por exemplo, para eu estar aqui compartilhando os meus saberes e a minha voz, né? Porque até isso também, não é que o projeto me dá a voz eu tenho, mas ele me dá a oportunidade de falar e de ser ouvido, né? Então, para mim, é isso, né? Parabéns pelo projeto. Obrigado. Destrava. Eu acho muita potência no videocast. Eu acredito que é uma possibilidade da gente conseguir dialogar com os nossos, entendeu? E com as pessoas que querem aprender mais sobre a gente e também com as pessoas que não querem aprender, porque, de certa forma, isso chega nelas também e vai colaborando na trajetória do futuro, das que estão vindo para ocupar esses mesmos lugares que a gente está aqui hoje. Ai, Richard, muitíssimo obrigado. Foi ótimo, maravilhoso. Por mim também a gente conversaria horas a fio, mas a gente precisa encerrar esse nosso último episódio dessa temporada e dizer assim que foi um prazer ter você aqui com a gente, ter você conosco, falando sobre as suas experiências, trazendo um pouco da sua vivência mesmo, como artista, como ativista, e somente agradecer mesmo. Muitíssimo obrigado pela sua participação e que a gente possa nos encontrar em várias outras circunstâncias e poder continuar dando mais visibilidade à causa. Obrigado, Marcos. Obrigado, Leandro. É muito bom a gente estar nesse espaço e se conhecendo de outras formas. Foi muito. A gente muito que agradece a tua participação, realmente foi muito incrível. A gente poderia passar horas e horas conversando e falando, que ainda faltou muita coisa pra gente conversar, Sim. né? Mas como o nosso tempo é um pouquinho curto, a gente só tem realmente a te agradecer. E agradecer você também que acompanhou essa nossa temporada. Chegamos ao fim, infelizmente. Mas, se você quer ver todos os episódios, volta aqui no YouTube, assiste todos os nossos episódios, vai lá no nosso Instagram, tá bem? @Destrava Podcast e acompanha tudo do Destrava. E quem sabe, até uma próxima temporada, né, Marcos? É isso mesmo. Vocês podem continuar vendo os nossos episódios, acompanhando as temporadas anteriores. Exatamente. Também, para ir se inteirando das discussões e continuarem nos acompanhando por aqui. E até a próxima temporada, quem sabe. Tchau. Tchau!